Olá, minha gente, muito boa tarde. Nós temos algumas coisas que a gente aprende à medida que a gente naturalmente lê, porque tem muita coisa que não seria possível mais ser passado boca a boca. Nós estamos hoje numa caminhada que muitas vezes, se você não parar e não se debruçar sobre a leitura, você não vai ter aquele conhecimento que é bastante importante para a tua vida. Muito bem. Eu, lendo o livro se não me engano, de Reis, nós encontramos uma história lá onde diz que o Elias pede, segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículos 8 a 10, diz que Elias tomou o seu manto, enrolou-o, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Elias e Eliseu passaram em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. 2 Reis 2, de 8 a 10. Aqui nós lembramos que Elias, cansado já de tanta correria, cansado de toda a guerra que ele estava tendo com Acabe, com a Jezabel, e cansado de tudo, ele pediu a Deus um descanso, e Deus disse para ele: tudo bem, primeiro você vai ungir o rei, e vai ungir o Eliseu no teu lugar, para que o Eliseu tome o teu lugar, e se não me engano tinha uma terceira pessoa, não estou bem lembrado agora, mas era mais ou menos isso. E Elias faz o que tem que fazer, passando por um determinado lugar, estava lá Eliseu tocando a junta de bois, ou seja, arando a terra de seu pai, e Elias jogou seu manto. O Eliseu entendeu o chamado, e Eliseu pediu apenas que lhe desse um tempo. Ele foi, quebrou o arado, do arado ele fez uma fogueira, pegou os bois que puxavam o arado, matou-os e ofereceu em holocausto ao Senhor. Ou seja, Eliseu entendeu perfeitamente o seu chamado. Naquele momento, ele entendeu que aquilo provinha, sim, de fato, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Então, Eliseu passou a seguir Elias. E Eliseu passou a entender que, sim, Elias iria ser tomado a qualquer instante, e que Eliseu tinha que estar o mais próximo possível de Elias para que ele pudesse ter aquilo que ele mais queria, que era fazer parte do ministério profético. Como diz Elias a ele: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Ou seja, se tiver muita atenção, se você estiver muito atento, se você estiver lendo, meditando, estiver com os olhos voltados para o fato, você terá. Caso não esteja, você não o terá. Ou seja, aqui nós voltamos. Você está lendo, meditando, você está se fortificando na graça que está em Cristo Jesus? Porque se não for assim, desista, porque tudo te será tirado. Ao que muito tem, muito mais será dado. Ao que pouco tem, até aquele pouco poderá ser tirado. Diz assim a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, nós temos que nos instruir, nós temos que nos educar, nós temos que ler, nós temos que buscar, através das informações já devidamente postas,
para que com elas nós possamos crescer em espírito e em verdade, e dessa forma também possamos seguir a ponto de poder instruir aos demais, aqueles que chegarão a nós também com o interesse de participar do ministério profético, que é uma dura coisa. Porém, mesmo sendo uma dura coisa, é algo a que nós devemos ter vontade de participar. Em todas as culturas, nós vemos que o ensino é o que se tem de fundamental, e na nossa cultura, que tem como base os ensinamentos judaicos, bem como ensinamentos cristãos, podemos dizer que Deus ocupa um lugar principal. É claro que nas demais culturas, o Deus que ocupa esse lugar principal não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, portanto, nós não estaremos envolvidos nisso. Nós estamos envolvidos na cultura judaica, que, no nosso caso, mais especialmente, ela vem mais impregnada pela cultura cristã, e, portanto, nós temos este sinal de Deus nas nossas vidas. Isso nós acompanhamos desde os primórdios, especialmente se nós vamos nos voltar ao estudo mais frequente da Santa e Sagrada Palavra. E é assim que percebemos neste pequeno trecho como funcionava a escola de profetas que foi descrita. Nós percebemos que Samuel pode ser considerado o precursor, porque vemos a seguir quando Samuel unge Saul rei, na ocasião em que o mesmo buscava pelas jumentas de seu pai, e elas se haviam perdido. Estava lá Saul procurando as jumentas de seu pai, com o rapaz que o acompanhava. Ele pergunta ao rapaz, porque eles não encontraram as jumentas, pergunta ao rapaz o que deveria fazer. O rapaz pega e sugere a ele que faça uma visita ao profeta, que ali estava, e que o profeta possivelmente poderia dizer onde estavam as jumentas, o Samuel. Aí eles vão até o Samuel, e lá o Samuel pega e unge a Saul rei. E diz em 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 a 7. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tamborins, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro nome, em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Lembramos que Saul foi, e tudo aquilo que Samuel havia falado para ele aconteceu quase que imediatamente. E também quando Saul manda buscar Davi para o matar, isso depois que Saul foi o rei, Saul começa a perseguir Davi, e Saul manda buscar Davi porque Saul queria matar Davi, porque Davi ele sabia o que iria ocupar o trono. E os soldados de Saul, quando foram buscar Davi, acabaram por encontrar um grupo de profetas. Esses mesmos soldados, ou mensageiros de Saul, como queira, também começam a profetizar no momento que encontra os profetas, porque o Espírito de Deus desceu sobre eles. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram, como está escrito em 1 Samuel 19, 20. Bom, meditando mais, nós vamos perceber que Elias e Eliseu contribuem para a consolidação da referida escola. Ou seja, a escola de profetas, ela vai se consolidando cada vez mais. Começa então por Samuel, e vem, quer dizer, não é bem começa por Samuel. Samuel tem um papel fundamental ali, e depois vem Elias e Eliseu, que vão contribuir com uma força muito grande ali.
Então nós percebemos que a escola funcionava especialmente para, de uma forma ou de outra, acabar de pôr fim à apostasia que estava presente entre os homens e que sempre esteve presente entre nós. Nós vemos então a necessidade do estudo bíblico, que, claro, nos dá a base do conhecimento, para quando então nos aprofundamos, podermos vir a ter os conhecimentos morais e, consequentemente, espirituais. Veja, profetizar não é algo que você possa comprar um pouco no mercado. Eu quero uma dose de profecia, não existe isso. Ou eu quero agora, eu vou levantar e agora eu vou profetizar. Não existe isso. O que existe é que no momento que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está próximo e encontra um canal ligado a ele, esse canal de uma pessoa que esteja sempre meditando, estudando, pensando, orando quase que constantemente, então ele encontra um canal propício para que ele possa entrar e ali ele atuar. Necessariamente o profeta pode não estar falando pode não estar entendendo aquilo que ele está falando, mas a mensagem que ele der será entendida, porque ele dará a mensagem a um alvo certo. Quer dizer, ele não vai profetizar simplesmente ao léu, à toa. Não existe isso. O profeta, ele só funciona quando ele está moralmente e espiritualmente bem vinculado e bem ligado através do conhecimento, da meditação, da oração, enfim, através disso é que daí ele estará preparado para ser o canal condutor. Claro que nós não podemos imaginar que os objetivos seriam para levar apenas conhecimento aos alunos, que existiam essas escolas de profetas. Mas, antes de mais nada, também prover aos mesmos a experiência profunda com Deus. Experiência com Deus, gente, é o trabalho, é a meditação, é a oração, é a disciplina, é a obediência, obedecer ao teu líder, ainda que ele não esteja sendo correto contigo. A obediência é fundamental, a disciplina é fundamental para que você possa, dessa forma, tendo uma experiência mais profunda com Deus, você vir a conhecer o sobrenatural de Deus e aí assim obter a responsabilidade no trato com o ambiente espiritual que passará a conhecer. O ambiente espiritual no qual você vai passar a conhecer e a circular é um ambiente onde você não pode simplesmente sair tirando, trocando, mexendo, metendo o teu bedelho. Você não pode chegar e querer dizer que quer que esta mesa ou esta cadeira fique aqui ou acolá, de jeito nenhum. Você tem que entender que o ambiente espiritual não te pertence. Você passa a ser apenas um canal condutor. E você vai ter que conhecer para que possa entender os milagres e saber que esses milagres podem ser alcançados, tanto mais quanto a gente consegue entender a proximidade com Deus e que isso só pode ser alcançado quando conseguimos, de fato, ouvindo a voz de Deus, entender o que Ele, de fato, nos diz e o que Ele, de fato, por seu Espírito Santo, nos orienta a fazer. Qual é o caminho que devemos tomar? O que devemos fazer? Como devemos nos conduzir? É assim que temos que estar na presença de Deus. Por esse motivo, você que pretende penetrar no ministério profético, tome cuidado, ele não é um parque de diversões. E não existe para curiosos, para que os curiosos entrem e pensem que podem fazer uso do ministério profético. O ministério profético é algo que pode levar um homem a ter problemas muito sérios se não estiver sendo bem conduzido pela boa mão de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus. Apenas fechando com a mesma leitura de Elias, lá em 2 Reis 2, de 8 a 10. Então Elias tomou o seu manto,
enrolou-o, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te restaure, que Deus te liberte, em nome de Jesus. Beijos, bye, fui.